Em um processo de aprendizagem, de apropriação de algum conhecimento, de alguma técnica, ou até mesmo de uma vivência, nós temos 4 etapas dessas aprendizagens. Uma primeira etapa é o estágio de incompetência inconsciente, no qual um conhecimento ou algo específico eu não sei que não sei. Que eu simplesmente não sei da existência e não sei de nada. Eu realmente não sei sobre aquilo. Não sei nada, não conheço e não sei. Então essa é uma primeira etapa. Uma segunda etapa é o estágio de incompetência consciente, onde eu sei que existe um elemento, um objeto ou algo, um estudo, um conceito, e eu não domino e não sei absolutamente nada sobre a estrutura desse objeto, desse conceito, desse algo. Uma terceira etapa seria a etapa de competência consciente, ou seja, eu aproprio aquele objeto, aquele elemento, aquele conceito, e eu começo a estudar ele, e sei que existem pessoas melhores do que eu preciso fazer um esforço, principalmente racional, para poder compreender e executar aquele conceito, ou aquela técnica, ou aquele objeto. E eu sei que eu sei executar. Ou seja, eu não tenho o domínio amplo sobre aquilo, mas eu sei me situar dentro daquele processo. É uma terceira etapa. E a quarta etapa, que é o estado de competência inconsciente, ou seja, eu executo aquilo quase que operacionalmente, mesmo que em um momento, algum período específico, eu tive que ter um esforço cognitivo para, de certa forma, poder desempenhar aquilo e me apropriar daquilo. Hoje entrou um patamar de incompetência inconsciente, inconsciente, ou seja, eu sou bom naquilo, eu domino aquilo e isso flui naturalmente, operacionalmente, né? Eu consigo, que é, por exemplo, o patamar de dirigir. Ou quando tu está dando uma palestra sobre um assunto, dirigir um carro, que eu digo, né? Ou quando tu está dando uma palestra sobre um assunto que é muito tranquilo, que a vida toda tu estudou e vivenciou. E tu fala para um público independente do tipo de público, se for heterogêneo ou não, né? Homogêneo, e necessariamente aquele conceito ele sai, ele flui com muita tranquilidade. No nosso treinamento Smart Sense, o nosso objetivo é fazer com que todo mundo que participe, e nós temos técnicas específicas para isso, para despertar justamente essa quarta etapa, que é a etapa de competência inconsciente. É evidente que para eu poder desempenhar um determinado papel, uma função, tanto profissional, pessoal, ou intelectual, eu tenho que necessariamente me apropriar do conhecimento, mas o conhecimento ele não pode simplesmente ficar no campo racional. O conhecimento ele tem que surgir do inconsciente para que naturalmente possa fluir aquele conhecimento e existir um domínio sobre esse conhecimento para que ele possa ser aplicado e vivenciado com tranquilidade. Então, esse quarto estágio é um estágio que ele está profundamente estruturado no inconsciente. Então, é fazer com que nós possamos extrair o conhecimento do inconsciente para que ele possa contribuir e agir no momento específico ao nosso favor. Então, trabalhar esse estágio de competência inconsciente, nós, da SmartCon, nós possuímos uma série de técnicas que ajudam a estruturar isso, para que nós possamos naturalmente ter acesso, acessar aquilo que está lá no nosso HD, que a gente nem sabe que tem. Que nós estudamos Nunca aconteceu, você que está vendo esse vídeo, nunca aconteceu de estar falando para alguém ou ensinando alguma coisa para alguém e começar a vir coisas assim que tu não lembrava e aquilo vir de maneira natural e tu ficar inclusive até meio impressionado. Pô, que legal. Esses conceitos eles não foram planejados previamente, é evidente que teve um esboço natural, criado antes de tu falar com algum determinado público ou dar determinada aula, e aquilo começou a fluir com uma série de exemplos, uma série de prerrogativas e complementos que contribuíram muito mais no sentido de entrega. Então os profissionais hoje, o erro de muitos profissionais hoje que trabalham principalmente com vendas, com intermediação de atendimento, ou que de alguma forma tem que fazer com que um cliente ou uma pessoa perceba valor em algo, é justamente por trabalhar no campo racional. Quando se trabalha no campo racional, a pessoa que tu está tentando te conectar, ela vai olhar racionalmente sobre aquilo. Agora, se tu trabalha na estrutura profunda, se nós sabemos pensar do inconsciente aquilo que realmente importa naquele momento,
A forma como o cliente ou a pessoa que está na tua frente capta isso e se conecta é muito mais forte do que no campo racional. Nós falamos em diversos vídeos que as pessoas compram ideias e coisas não racionalmente, porque racionalmente eu não vou comprar nada, eu vou comprar só o que é o básico, né? Nada além do básico. Eu vou comprar só o que eu preciso. Agora, uma pessoa comprar aquilo que aparentemente ela não precisa, ela tem que estabelecer conexão uma com a outra com base numa estrutura que ela é mais profunda, que é propriamente, necessariamente, a estrutura inconsciente. Então, no nosso treinamento Smart 6, nós vamos trabalhar isso. Nós vamos desbloquear essa quarta etapa. E nós sabemos aí, com uma série de ferramentas, como desbloquear essa quarta etapa, que é a etapa de competência inconsciente, certo? Então, no link da bio, nós temos ali o nosso treinamento Smart 6, que vai acontecer no dia 30/11. Abra esse link da bio, olhe, verifique lá o nosso escopo do treinamento. Tenho certeza que vai ser de uma entrega muito grande e de altíssimo valor, certo? Um grande abraço a todos e espero poder contar com a tua participação no Smart 6.